Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Só isso. Você sabe de quem esse texto está dizendo, né? De Jesus. E ele alcançou um ministério muito mais excelente, e é mediador de um melhor, fala assim, de um pacto melhor. Fala de um novo pacto, de uma nova aliança. Amém. Nós fazemos parte hoje de um pacto maior e melhor com Deus. Nós fazemos parte, como eu disse na hora que eu estava pregando sobre os dízimos, de uma ordem chamada Ordem de Melquisedeque. E essa ordem, esse novo pacto, essa nova aliança, ela é superior à antiga aliança. A antiga aliança é a lei, mas eu vou te mostrar para você que não existe só uma aliança antiga, existem 3 alianças antigas. E este pacto, ele é acima e maior e melhor do que os 3 pactos anteriores. Nessas 3 alianças antigas, nós vamos ver primeiramente a aliança abrâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Abra aí Gênesis 15, 5. Então o levou afora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Coloca no verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus fez uma aliança com ele? Fez uma aliança com ele. Deus faz uma aliança com Abraão, celebrando uma coisa. Esta aliança celebrava com Abraão uma coisa bem peculiar. A aliança de Abraão pode ser considerada como uma aliança familiar. Deus está lançando sobre Abraão e sua descendência um pacto que os dois assinam. Abraão vai cortar um bicho pro meio lá, e tem todo aquele processo, e foi o único pacto que teve sangue de 2 as partes. Abraão fez um sacrifício, cortou um novilho no meio lá, e Deus fez um sacrifício muito maior através de Jesus, né? Mas ambas as partes selaram um acordo, um pacto. E esse pacto, essa aliança que Deus faz com Abraão, ela simboliza a família de Deus, e mais do que isso, o cuidado de Deus sobre esta família. Consegue entender? Porque eu vou ser Deus de Abraão, de Isaac, do quê? De Jacó. E ele fala: eu vou abençoar tua família, e aqueles que te abençoar serão abençoados, e os que te maldizer serão amaldiçoados. Quando Deus celebra essa aliança com Abraão, ele estava celebrando uma aliança familiar. Deus estava traindo uma família para ele, tanto que foi esta família que conquistou Canaã, a cidade de Deus. Amém? Depois, através das 12 tribos, junto com Josué, eles vão alcançar as promessas. Depois de tudo isso, nasce um cara chamado Moisés. E aí vem a segunda aliança. Deus faz a aliança mosaica. Êxodo 19, 5. Eu disse que essa é uma palavra bem rápida, e vai ser. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o outro verso, Lucas, também o 6, que está o mais importante. E vos me serei um reino e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Entende uma coisa? Deus vem
vem e dá uma segunda aliança agora, uma aliança com alguém que saiu dos lombos de Abraão, que saiu da descendência de Abraão, Moisés. Moisés é chamado para ser um grande libertador, e Deus agora vai fazer uma aliança com ele. E esta aliança que Deus faz com ele celebra algo chamado sacerdócio. Deus agora vai começar a se relacionar de mês em mês, de tempo em tempo, com o homem através da tenda de Moisés. Deus constrói a tenda e começa a nascer na ordem de Levi os sumos sacerdotes, os sacerdotes e todos aquilo que eu não vou entrar nesse mérito. Mas essa aliança, ela celebra o reino sacerdotal. Deus está dizendo, nesta aliança Deus propôs para eles voltarem a estar diante da sua presença, restabelecendo o sacerdócio. Mas ao mesmo tempo Deus deu a lei para os homens. Segundo o livro de Gálatas 3,19, a lei é dada para que os homens vissem que eles não podiam se salvar. Dentro dessa lei, Deus fala assim: Moisés, você vai ser sacerdote, eu vou restabelecer isso na nossa aliança, mas um ou outro só terá acesso à minha presença. E eu vou te dizer uma coisa, Moisés, eu vou te dar a lei, porque vocês precisam entender que para estar diante da minha presença, como era no Éden, vocês por si só não conseguem. Então eu dou a lei. E aí Gálatas 3,19, abre aí, Lucas. Logo, que é a lei? O que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Está falando que antes de Jesus vir, ela foi feita por causa das transgressões. Nessa versão, na versão mais perto do original, está dizendo assim: a lei foi dada para que o povo visse que eles iam ser transgressores, entendeu? O cara não conseguia cumprir a lei, ele não conseguia de maneira alguma cumprir todas as leis, e Cristo, que foi o único que cumpriu todas as leis, ele vem para restabelecer essa aliança. A terceira aliança é a aliança davídica. Abre aí, 2 Samuel 7:8. Essa aliança é feita com Davi. A terceira aliança é feita com Davi. Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Deus começa a celebrar uma aliança com Davi. E essa aliança que Deus celebra com Davi é uma celebração de uma aliança real. Deus agora faz uma aliança com um rei, e ele mesmo vai dizer que ele é filho de Davi. 3 alianças, 3 dimensões. Primeira, família. Segundo, sacerdócio. Terceiro, reis. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, ao qual está firmado sobre melhores promessas. O texto que eu comecei a dizer está querendo dizer algumas coisas para nós. 3 alianças, certo? Sacerdócio, rei e filhos. Vim para o que era meu, e os meus não me quiseram. Todos agora quantos crerem será dado o direito de ser filhos. Jesus restabelece a aliança abrâmica. Eu vos fiz sacerdotes e Deus, através de Jesus, por isso que nesse pacto é muito maior e melhor, celebra o restabelecimento sacerdotal para que você tenha acesso pelo Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E celebra o reino. Você foi chamado para reinar com Cristo, e Ele coloca você como sacerdote que tem acesso à presença, e reis para governar sobre a terra. São 3 alianças? São? Jesus, Ele é 3 em? 3 em? Pai, Filho.
Você faz parte, quando você toma a ceia agora, de um novo pacto. Tem gente querendo proibir por aí os outros de tomar ceia, dizendo que pecador não pode tomar ceia e que tem que ficar tanto tempo sem tomar ceia. Eu não sei o que Jesus pensaria quando ele deu a ceia para Judas. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: aqueles que por fé, mediante a graça, não... Fala pro teu irmão assim: não foi você que fez. Fala assim: foi Jesus. E fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou você exclusivo, a última Coca-Cola do deserto. Ele amou o mundo. Então todos são dignos. Mas a Bíblia diz que quem não discerne o corpo, sim, quando você lança alguém fora do corpo, Paulo diz: os menores membros você não pode arrancar e lançar fora, porque eles são úteis para o corpo. Tende paciência com os mais fracos. Mas nós, como igreja, nós falamos que somos o corpo de Cristo. Mas na hora de celebrar esse novo pacto, que é muito maior, que não é pela lei, nós dizemos: você não pode cear porque você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. A ceia não celebra o que nós fazemos para Ele, celebra o que Ele fez por nós. E quando nós pegamos o cálice e o pão e bebemos do cálice e do pão, nós somos colocados dentro do corpo de Cristo. Quando Jesus partiu o pão e pegou o cálice, Ele falou o quê? Esse é o cálice do quê? Da nova. Esse é o cálice da nova. Tomai em memória. Jesus restabelece 3 alianças em uma só. Essa aliança nos dá o direito de sermos chamados filhos, sacerdotes e reis. Eu sei que isso não te empolga, mas deveria. Porque você hoje tem acesso à presença diretamente. Você reina, você tem o direito de dizer: seja curado do câncer, e é curado na hora. Você reina sobre principados e potestades, sobre a terra, porque você é filho de um rei. E aí você entende porque essa nova aliança e viver em Cristo é mais poderoso. Por isso que eu fico louco quando eu vejo alguém que está na nova aliança voltando para a lei. Eu fico como Paulo diz ao Gálatas: ó insensato Gálatas, quem vos enganou? Quando a pessoa volta a querer pagar preço para cear, volta a querer pagar um preço que foi muito caro. Eu acho que Jesus, o preço que ele pagou não valeu, porque tem gente pagando preço. Fala assim: Jesus pagou todo o preço. E a aliança que Ele põe no meu dedo, que sou o filho pródigo, ela é muito maior. Ela me faz filho, ela me faz sacerdote, e ela me faz rei. E o que eu preciso? Celebrar o corpo e a nova aliança através do sangue. Só isso. Por isso a ceia tem poder redentivo, porque o corpo cura o corpo. Se eu cortar o seu braço agora, teu corpo vai dar comandos, a cabeça vai dar comandos para o teu corpo, que aquele lugar precisa ser curado. Teu corpo vai tentar estancar a ferida, porque o corpo cura o corpo. E você querendo jogar os outros fora, querendo privar eles do corpo, sendo que só no corpo eles podem ser curados. Eu quero terminar dizendo que Ele é mediador. Por Ele nós colocamos uma aliança melhor e maior. Abre aí 2 Coríntios 3:5. Quando nós aceitamos Jesus e ceamos, nós colocamos um novo pacto. Nós saímos da realidade que nós vivemos e entramos numa nova realidade, numa realidade espiritual. Nós agora temos acesso para entrar na terceira dimensão, entrar dentro do terceiro céu e encontrar face a face com o Pai. Outro dia eu estava dando uma aula que nós damos aqui na Reformatando, e eu disse: nós vamos fazer uma aula e hoje nós vamos ver a Jesus. Aí já logo entrou um religioso, né? Aquele espírito religioso: mas não é possível, já olhei assim uns 3. A Bíblia diz que quem vê Deus morreria. Eu falei: ela disse para quem? Para Moisés, porque ele estava numa aliança mais fraca, a minha é mais forte.
Porque na minha aliança eu só faço o que vejo meu pai. Aí o cara falou, mas aí a Bíblia diz que você, se vê Jesus, você morreria. Eu falei, não, mas eu já morri. A Bíblia diz que quando eu confesso a Cristo e morro para os meus pecados, morro para o velho homem que é Adão, eu ressuscito com Cristo. Não tem jeito de morrer, porque eu já estou morto com Ele e já ressuscitei com Ele. E por isso, assim como João, eu posso ver os olhos de fogo dele, a boca que sai uma espada, os pés de latão reluzente. Porque eu sou maior, eu faço parte de um novo pacto maior e melhor. Maior e melhor. Tem gente que está comparando a sua vida como Moisés. Ô bobo, Moisés tem ciúmes. Você fica olhando para você e falando assim, cara, não é possível. Davi, tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de chegar no céu e falar assim, ai Davi, como que foi compor os salmos? Eu não vejo a hora de chegar lá e Davi falar assim, como foi ter ele vivendo dentro de você? Eu não vejo Abraão. O texto de Hebreus diz que Abraão e esse povo tudo perambulou procurando essa promessa que foi ser cumprida para nós. Eu vejo Abraão chegando assim dizendo, e aí Johnny, tudo bem? Eu sou o pai da fé, mas como foi ter o meu pai vivendo dentro de você te gerando fé? Como foi ser Jesus na terra? Um dia eu estava conversando com o Will e ele disse, cara, eu quero chegar no céu e falar para Jesus assim, Jesus, como que foi o tempo que você veio na terra? Eu falei, Jesus vai dizer para você assim, me conta você. Jesus, como que foi aquele tempo que o Senhor veio e andou aqui na terra, que o Senhor andou na terra e falou assim, me conta você, porque você era meu corpo e caminhava aí. Você tinha o meu espírito, você tinha o meu corpo, você tinha a minha aliança, você era eu, você era cristão, você era um pequeno Cristo, você era um comigo, eu em você e você em mim, o meu espírito em você e você dentro de mim. Então me conta como foi os desafios, como foi os milagres, como foi as curas, me conta como foi fazer mais do que eu fiz. Não é qualquer um, não, é Jesus. É o mediador que vai falar como foi atuar pela essa nova aliança e esse novo pacto. E você vai dizer, foi profundo, foi extenso, foi alto e foi largo. Nós fazemos parte de um novo pacto. Tem gente que tem dificuldade para entender isso. Você ainda está na sua carne, na sua matéria adâmica, mas o teu espírito já foi ressuscitado, e o teu espírito e tua alma hoje se encontram em Deus. Então existe uma luta da carne contra o teu espírito, sim. Mas se nós nos conectarmos no profundo com Jesus, nosso espírito vai governar nossa alma, que vai colocar nosso corpo em controle, e nós seremos a expressão de Cristo na terra. Por isso que estamos gritando na praça, porque Cristo gritava, às vezes ele era até, nossa, quem que é esse louco? Cristo curava os outros, fazia um barulho, e nós só queremos ser como Ele. Achamos que todos são dignos desse amor, porque Ele acha que todos são dignos desse amor. Nós fazemos parte de um novo pacto. Você conseguiu entender? Que celebra 3 alianças em um. Família. Cristo nos reconectou como filhos. Você é filho de Deus? Yes! Quando você é filho de um rei, você vira o quê? Príncipe e princesa. E você tem direito ao trono? Você reina com teu pai? Então, por ser tornado filho, você agora virou rei. E esse rei que é teu pai também é Deus. E ele se você é príncipe e reina com teu pai, você tem direito à presença dele? Por isso essa aliança celebra uma família, celebra um sacerdócio e celebra um reino. Nós agora fazemos parte do reino de Deus. E este pacto é maior e melhor. Pastor, fala muitas coisas, eu poderia gastar falando de coisas que esse novo pacto te dá. Mas eu vou te falar só uma, e aí as demais coisas o Espírito te acrescenta. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de paz, a qual nos fez capazes de ser o quê? De o quê?
você entender, de um novo pacto. Fala assim, de um novo pacto. Não dá, mas porque a letra e o Espírito, isso me deixa doido. Nessa nova aliança, você não vem de você, vem de Deus. Quem habita dentro de você? O Espírito é Deus? Faz parte da Trindade? Então Ele habita em você. Mas quando Ele habita em você, agora você se apega à letra, você se apega à lei? Não, você se apega a uma prática espiritual. E o Espírito que está em você vai abundar através de você. Você não faz parte de uma letra, porque a letra, eu conheço gente que são grandes teólogos, mas não conhecem a Jesus. Não tenho nada contra estudar, eu estudo bastante, mas nada rouba o meu coração saltitante da presença dele. Eu fecho os meus livros para estar diante dele. Eu vou te falar uma coisa, parece heresia, mas não é. Eu fecho minha Bíblia para estar diante dele. Porque você não precisa, não assusta o que eu vou te dizer, eu te explico. Você não precisa nem da Bíblia para se conectar com Ele. Quê? Tem lugares agora no mundo que não pode se ter Bíblia. E eu vou te dizer, a tua Bíblia foi escrita por pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e foram escrevendo. Em Atos dos Apóstolos não existia Bíblia. Quando Paulo escreve para as igrejas, não existia Bíblia. E a experiência deles com Deus para a igreja se tornou o que você chama de Bíblia. Está na hora de você entender que você faz parte de um novo pacto e você precisa escrever uma história. Você e Deus têm uma história para escrever. Sabe o que eu digo para Deus? Vai chegar um dia que meus filhos vão ler a sequência da Bíblia. Que jeito? Eles vão ver minha história. Eles vão ver a minha história, eles vão ver a tua história, porque eu faço parte, eu não estou limitado à letra. Pastor, o senhor é louco? Não. A Bíblia diz, foi Jesus que diz assim, ó, eles examinam as Escrituras. Sabe o que é examinar? Mas não me conhecem. Tem gente querendo tanto entender e ser sabichão de Deus, que nunca sentiu um toque. Mas nessa nova aliança, nesse novo pacto, não é a letra que te coloca de pé. Não. Pastor, o senhor lê a Bíblia todo dia. E sabe que jeito que a Bíblia é para mim hoje? Ela é uma confirmação do que Deus me falou. Eu li 5 vezes a Bíblia de capa a capa, estudei, comecei a fazer teologia, parei, comecei a estudar, tudo. Nada se comparou ao dia que Ele me tirou para dançar, falou no meu ouvido, e eu vi anjos, e Ele em volta, aqueles anjos, e Ele só aqui. Eu me converti assim, um dia que eu aceitei Jesus, Deus me tomou, e eu fui para uma visão onde que eu via Deus dançando comigo valsa, cara. E Ele falava no pé do meu ouvido assim, eu não sabia de nada, de igreja, nada. E Ele falava assim, você vai ser grande pescador de homens. Aí Ele me deu uma rede cheia de gente pendurada. Aí eu peguei aquela rede. Aí Ele falou, eu falei, mas eu queria cantar. Aí Ele falou assim, você pode cantar, mas não te chamei para isso. Te chamei para você ser um grande líder, muitas pessoas. E foi falando. Aí para mim aquilo era normal, e eu ia contar para os outros da igreja, e eles ficavam meio, mas não é assim não? E quando eu comecei a tentar buscar Deus, examinando, buscando Ele assim, eu não conseguia achar. Até que o dia que eu entendi que tinha que ser como criança, que às vezes não sabe nem ler, nem escrever direito. Mas quando fala Jesus está aqui, Ele pula no colo. Ele se joga. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu estudo, leio, canso de ler. E a minha esposa, vai ler, amor? Hoje eu não vou orar. Vou falar com Deus. Amém. Aí lei. Aí ela vai pregar para alguém, falar alguma coisa, ela fala tudo que eu li. Mas como é que você sabe disso? Eu não sei, não é por mim mesmo. O Espírito Santo diz, não fique preocupado com o quanto há de dizer, porque você faz parte de uma nova aliança, muito maior, que quando você for falar, eu colocarei as palavras na tua boca. Pastor, isso aí é bíblico? Claro que é. Em 1 João 2 está dizendo assim, e a unção que recebeste dele é verdadeira e não é mentirosa, e não necessita que nenhum mestre vos ensine mais nada, porque o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas? Amém. Nesse novo pacto, nessa nova aliança, você está com o Espírito Santo borbulhando dentro de você, querendo fazer grandes coisas através da tua vida.
Aí Paulo vai dizer: cada um é dado uma manifestação do Espírito para o proveito comum. Nessa nova aliança, como todos nós que aceitamos somos filhos, sacerdote e reis, não é só o pastor que tem direito de profetizar, não é só o pastor que, porque isso é lei, só o sacerdote podia. Mas aqui, todos nós nesse novo pacto podemos ter visões, orar uma língua. Esse novo pacto tem uma língua só dele, que te conecta direto com o Pai, te dá os mistérios dele e te edifica. Nesse novo pacto todos nós temos uma manifestação que é para o proveito comum. Então você tem algo que eu preciso, eu tenho algo que alguém precisa, e nós cumprimos o corpo de Cristo. Nesse novo pacto, por mais pecador que você se sinta, quando você passa a marca do Cordeiro no teu coração, você está apto a viver o extraordinário com Deus. Eu sei que por muito tempo em algumas igrejas estão tentando de todo jeito costurar o véu, mas o véu se rasgou, ninguém pode o costurar. E aí Paulo diz: tende, pois, ousadia para entrar no santo dos santos, no santo lugar. Coloque-se de pé. Eu gostaria que os diáconos pegassem a ceia. Senhor, nós abençoamos o cálice e o pão. Nós iremos agora, Pai, de uma forma profética, celebrar essa nova aliança. O Senhor deixou